11 de setembro de 2001. Onde você estava nesta data quando aconteceram os atentados terroristas aos Estados Unidos? Você se lembra? O NT Vale Especial de hoje relembra com detalhes o que aconteceu há 11 anos em reportagens especiais feitas pela nossa equipe em Nova York. Nesta primeira, veja um resumo dos fatos ocorridos antes e depois desta data. Setembro 2001. A partir daí, nunca mais estas palavras juntas teriam o mesmo significado. O mundo não seria mais o mesmo. Eu sei que naquele dia foi um dia que todo mundo olhou para dentro das pessoas mesmo e elas viram que tudo pode acabar em qualquer momento. Aquele dia foi o dia que eu senti muito medo. E assim, depois que eu comecei a lembrar daquelas bolas de fogo que eu via caindo, que aquilo era pessoas que estavam se jogando do prédio, entendeu? Foi assim, foi uma cena de destruição. Eu nunca vi uma coisa parecida em toda a minha vida. Assim, eu espero nunca mais ver. Well, the most impressive thing that I remember on 9/11 is driving in Long Island and actually seeing the smoke on the two buildings. You know, that was a sight that was almost like it wasn't happening. Porque algo me decía que no fuera, vete de aquí. Entonces yo cogí y los bajamos. Entonces yo dije, no bajemos por el elevado, vamos a coger la escalera. Va a ser peligroso, pero y ahí fue que vino el avión que yo lo vi cuando venía. Y yo le dije, bájense. E aí explodiu que isso. Ai, Deus meu. Naquela manhã de terça-feira, o comércio funcionava normalmente. O Wall Street viveria mais um dia de compra e venda de ações. Símbolo de liberdade e democracia, os Estados Unidos desfrutavam de um poderio incontestável à época. O fantasma da Guerra Fria era apenas um recente passado a ser esquecido. De repente, tudo mudou. Os ataques aconteceram entre 8h46 e 10h28 da manhã. Além do complexo do World Trade Center, o Pentágono foi atingido e um avião com terroristas foi abatido na Pensilvânia. Muitos estavam indo para o trabalho, como Mábio Coelho, brasileiro que trabalhava em um dos andares mais altos de uma das torres atingidas. Eu morava num local chamado Long Island, em que havia uma linha de trem que me levava de casa até Manhattan em 40 minutos. E esse trem ele parava na minha cidade, na cidade vizinha e na próxima, e depois seguia expresso até Nova York. Em vezes anteriores, quando eu perdi o trem assim por pouco, vi o trem saindo, eu podia correr na outra cidade e pegar o trem lá. Nesse dia, quando eu cheguei na estação, o trem estava deixando a estação. E aí minha esposa correu até a próxima estação. Não conseguimos pegar o trem, fomos até a terceira estação, mesma coisa. Aí eu saltei para pegar o próximo trem, mas infelizmente não ia conseguir chegar à reunião a tempo, que era às 8h30. Liguei para os colegas, pedi para descerem, tomarem café e tal. Eles desceram. E quando eu cheguei lá, já havia tido o primeiro impacto. Assim, naquele minuto, o metrô, ele parava embaixo do World Trade Center. Então, se eu tivesse chegado minutos antes, eu provavelmente teria subido ainda e ficaria preso lá por cima, porque eu nem veria a luz. Mas como eu já cheguei uns minutos depois, entre os dois impactos, a polícia já estava lá embaixo impedindo o acesso. Até quem não estava nas cidades atingidas e sim voando pelos céus dos Estados Unidos sofreu o impacto. Eu estava indo estudar nos Estados Unidos, numa cidadezinha perto de Los Angeles, e eu peguei um voo Rio, na época eu morava no Rio, Houston e Houston, Los Angeles. Então, eu saí daqui do Brasil no dia 10 à noite, cheguei em Houston de manhã, no dia 11,
e até ali estava tudo normal. Quando a gente pegou o voo que ia de Houston até Los Angeles, que era o destino final, depois de 1 hora, mais ou menos 1h30 de voo, o comandante do voo falou que a gente deveria parar, que o voo seria parado, interrompido. A gente pararia numa cidadezinha chamada El Paso, que era no meio do deserto, no meio do nada. E ele falou que a gente teria que fazer isso por leis federais, mas não deu mais detalhes nenhum. Então, só falou que era por esse motivo, que ainda não tinha muitas informações e que todos os voos estariam tomando a mesma providência, né? 2 horas depois, os prédios de 110 andares desmoronaram. Foram contabilizados cerca de 3.000 mortos e mais de 6.000 feridos. O pânico e o horror tomaram conta da nação mais poderosa do mundo. As pessoas que estavam aqui no dia dos atentados do 11 de setembro puderam ver perfeitamente os aviões entrarem e destruírem as 2 torres gêmeas. Imediatamente após os atentados, assumidos pela rede terrorista Al-Qaeda, o governo norte-americano dá uma série de recomendações à população. Muitos seguiram à risca. E as primeiras orientações foram de ficar em casa o máximo possível e saísse só se for necessário. Ao arquitetar o ataque terrorista, a Al-Qaeda diz lutar contra o imperialismo norte-americano e o avanço do estilo de vida ocidental nos países muçulmanos. Alguns terroristas estiveram infiltrados na população, convivendo com os americanos por mais de 1 ano. Um piloto da aviação civil explica como os sequestradores tiveram a habilidade de atingir as 2 torres. A entrevista é concedida dentro do avião no retorno da nossa equipe ao Brasil. Bueno, para el tiempo de que ellos cometieron ese acto, era muy fácil obtener el entrenamiento en simulador, simplemente con una licencia comercial, 250 horas de vuelo, multimotor. Ellos pudieron matricularse para hacer un curso en los aviones que ellos usaron para cometer el acto. Ya supuestamente después de 5 o 6 horas uno tiene las destrezas básicas para poder pilotear uno de estos aviones con las maniobras necesarias para por lo menos despegar y hacer lo que ellos estaban haciendo. Con simplemente pagar los $1.000 a $2.000 la hora, ellos obtuvieron fácilmente el entrenamiento que necesitavam. Ainda que a maioria acredite que realmente foi um atentado, eu acredito realmente no terrorismo. Alguma coisa planejada mesmo, contra os americanos, e acho que o próprio país não se prejudicaria tanto como o país foi prejudicado. Outros duvidam. Eu realmente acredito que tem uma conspiração por trás disso. Mas o que levou você a crer nisso? Informação, né? Muita informação, lendo, ouvindo as pessoas e fisicamente, né? Tem pessoas que explicam nos filmes exatamente o porquê que aconteceu as explosões, como que aconteceu, quando que o avião bateu. Mas algo é certo. Todas as pessoas que você perguntar, talvez não só aqui nos Estados Unidos, talvez também no Brasil, você lembra o que você estava fazendo no momento que aconteceu o atentado do 11 de setembro e todo mundo vai saber dizer exatamente o que ele estava fazendo ou onde ele estava. Eu lembro exatamente onde eu estava, o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo, e a gente nunca vai esquecer, né? Independente de qualquer circunstância, milhares de vidas foram ceifadas e milhares de famílias destruídas na cena mais dramática do século XXI. Desde então, muita coisa mudou.